chegou a Berseba, pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora o Senhor a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa, uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E procuram tirar-me a vida. A palavra do Senhor, ela é muito atualizada. Ela não muda. Ela só fala sempre ao nosso coração, em todo o tempo. E esta história de Elias, ela é muito, muito... eu falo que ela tem tudo a ver com o Setembro Amarelo. Vamos pensar no contexto ali de Elias. Elias, um profeta, né, do Senhor, que vinha lá de uma cidade, né, segundo a Bíblia, Gileade, ali perto de Israel, né, entre a Síria, para a gente se localizar. E ele, a gente não tem muito o contexto dele, mas ele era um homem como eu, como você. Ele era um homem simples, né, que vivia lá sua vida comum. Né, ele não era um grande rei, né, mas ele era um homem corajoso. Quantas vezes falta coragem, né, para nós? Então, Deus, ele levanta pessoas como eu, como você, humildes, para momentos extraordinários. E assim foi Elias. Elias, ele veio para destruir um Baal, um Deus? Não. Veio 450. Ele só veio para arrasar, né? Já que é para vir, vou detonar. Ele não chegou para abafar, como dizem, né? E aí ele chega num cenário político da época muito difícil, que eu acho que tem muito a ver com o nosso, né? Atualmente. Um cenário muito complexo, onde tudo era dominado pelos deuses, por Baal. Um barulhinho. Por Baal. Onde ali a idolatria era tudo. E aí ele veio para lutar, para defender, para colocar ali destruição naquela corrupção que havia. Porque era assim, né? Tudo era violência, era medo, era corrupção, era desgraça, era uma devoção a muitos deuses. Eu acho que tinha Deus para tudo, né? O Deus para acordar, o Deus para dormir, o Deus para comer, o Deus da chuva, o Deus para tudo, né? O Deus para abrir a porta, porque era tudo Deus. E ele vem dentro da sua humildade, dentro da sua simplicidade, mas com a tua coragem para destruir todos esses deuses e provar que só há
um único Deus. A missão de Elias, né, era ser um profeta de confronto. Situação essa que hoje em dia a gente, né, e eu creio, porque eu já ouvi palavras daqui, né, Deus já me abençoou nessa igreja, né, já tive encontro de mulheres, já conheci pessoas muito especiais. Muitas igrejas hoje não pregam sobre confronto. Gostam de passar a mão na cabeça e dizer que você vai ser próspero e que, agora que você é cristão, sua vida vai ser um sonho. Que mentira! Né? Vem dizer que você, se tornando cristão, você nunca vai ter depressão. Você nunca vai ter ansiedade. Você nunca vai pensar em tirar a tua vida. Deus, ele nos confronta, pelo menos a mim, todos os dias. Tem semanas que é tão difícil. E Elias, no meio de tudo isso, ele falou, eu vou lá, né, diante dos 400 profetas de Baal, né, e vou colocar, literalmente, fogo no parquinho. E aí ele cria um desafio, né, porque quem é corajoso gosta de desafio. Qual é o próximo desafio que eu vou viver? Né? Então, pega aí seus 450 deuses e pede para eles descerem fogo do céu. E eu vou falar com o meu único Deus. E que vai descer o fogo no céu. Óbvio, né, que Deus já devia ter conversado ali muito com Elias, deve ter dado todas as diretrizes. Ele sentiu a força para falar uma coisa dessa, porque isso a gente não pode falar, veio do meu coração e eu falei. Olha o peso disso. Deus falou muito. A intimidade que Elias tinha com o Senhor devia ser algo magnífico. É tão gostoso quando a gente fala assim, o Senhor falou comigo e me pediu a direção. Né? A Solange estava falando com a sua filha, né? Está no Timor-Leste. Imagina Deus falar no coração, vai para o Timor-Leste. Nunca falou para mim isso. Ele fala, trabalha, ajuda quem pode. Né? Eu falei para a Solange também, uma amiga minha que é psicóloga, mês passado, eu tive o privilégio dela ficar uns dias na minha casa. Ela foi para Angola. Está vivendo num lugar que não é a casa dela, de favor, dentro de um espaço pequeno, para falar de Jesus para crianças em Angola. Essa semana foi muito emocionante, que a nossa igreja enviou algumas bonecas, porque algumas crianças pegam uma garrafa de PET e colocam lá tipo um sabugo de milho assim para ser o cabelinho. E aí nós enviamos bonecas para essas crianças. Então assim, ela falando do amor de Cristo, saindo daqui do Brasil, tendo uma profissão, tendo família, para ir lá do outro lado. Deus tem que falar muito. Mas será que nós estamos atentos à voz do Senhor? Muitas vezes não, mas Eli estava. Ele estava. E aí ele foi, obedeceu, e a gente conhece bem a história. Quem não conhece, leia Reis. Vale a pena. Parece que você está dentro de um filme. Né? Eu consigo ficar imaginando todas as cenas ali. Leia, porque Deus vai falar muito ao seu coração. E ele destruiu todos os 450. Mas aí, depois de toda essa vitória, de ser o cara do momento, porque ele devia estar abafando ali, né? Uau, ele veio, né? E esse Deus falou e desceu fogo, tal. Ele devia estar sendo o cara. Veio uma mulher, uma praga de mulher, né? Que é uma mulherzinha. Veio uma mulher e falou, menos de 24 horas esse cara já era. Acaba com ele. E o que ele sentiu? Medo. Eu não sei quais foram os gatilhos emocionais que Elias teve por conta desta mulher. Eu não encontrei na Bíblia.
Mas aí, analisando como psicóloga, teve algum gatilho. Algo da história, né, fez com que ele tremesse, se enfraquecesse, que tornou a humanidade dele, naquele momento, extremamente vulnerável. Assim como a nossa. Você já ficou arrasado porque você veio para a igreja e aquela pessoa não falou com você? Tem gente que sai da igreja por causa disso. Você já ficou arrasado porque a sua namorada não mandou mensagem para você de manhã, de tarde, de noite? Que tem isso, né? Você não me mandou um WhatsApp. Né? Logo quando eu casei, eu ficava muito brava com o Cláudio. Porque eu me sentia trocada todas as quartas-feiras. Imagina, você acabou de casar, tal. Falei, quarta-feira, né? Eu ficava vítima. Eu não tenho marido. Por quê? Né? Há 20 anos atrás, quando a gente casou, vai fazer 20 anos já, quarta-feira era dia de futebol. Era o dia que passava futebol na TV. Porque não tinha TV a cabo, a gente não tinha internet, né? Era uma vida... Então, quarta-feira, eu ficava arrasada, gente. Porque esse homem só queria assistir o futebol que passava lá na TV. Eu me sentia nada amada. Até, né, que aí a gente faz terapia. Eu transformei isso, eu falei, quarta-feira não é o dia que ele me abandona. É o dia da minha folga. Não é meu dia de... É o dia da minha folga. Deixa ele lá assistindo. Meu marido, quantos aqui torcem para o Bahia? Ninguém. Tá vendo a solidão na tua vida? Eu falo, se converte para o Corinthians. Mas ele não aceita essa conversão, gente. Nós éramos de uma igreja, a última igreja que nós trabalhamos, a gente passava todo domingo na frente do estádio do Corinthians. Foram 7 anos, indo e voltando, e nada desse homem se converter. Nada. Um dia... Mas ele já foi no estádio com a camiseta do Corinthians. Porque, lógico, a nossa filha, nós temos uma filha de 15 anos, minha princesa. Ela é corintiana. E aí, pai faz tudo por filho, né? Ele foi lá no Corinthians, lá ainda gritou. Ele teve que se segurar para não gritar, ei, bora, Bahia! Então, ele ficava lá assistindo o Bahia dele. Eu falei, gente, esse homem só quer saber do Bahia, do Bahia, do Bahia. A única pessoa de São Paulo, né, que torce para o Bahia. Mas eu também cedi algumas coisas. Eu nunca fui no estádio na vida. Não, mentira. Eu nunca fui ver um jogo do Corinthians na vida. Mas eu já fui 4 vezes no estádio ver o Bahia. Que a gente não faz, né? Por amor. Mas transformar isso de que quarta-feira, porque isso trouxe brigas. Trouxe choro. Né? A gente é mais menina, a gente chora essas coisas. Hoje não. E aí imagina quando depois veio a TV a cabo. Porque assiste o jogo, o replay do jogo, o comentário do jogo, o YouTube do jogo e assiste o jogo de novo. É só ele que faz isso, gente? Ufa, não, você não é o único só nessa terra, amor. Então, assim, a gente vai amadurecendo com algumas coisas. Né? Mas naquele momento, Elias, não sei por quais motivos, ele não estava maduro em algumas questões que deviam doer muito na alma dele. Aqui a gente leu, né, que tem um momento que ele fala, né, não tenho valor, né, tenho valor menos que os meus pais. Que relação ele teve com esses pais? Que pode ter sido tão difícil, tão dolorida, que trouxe traumas e que me deu esses gatilhos. Então, assim, todos nós temos gatilhos. Às vezes é da crítica, às vezes é da autoimagem, às vezes é do jeito que o marido nos trata, do jeito que a esposa nos trata. Às vezes é como os nossos pais cuidam da gente.
Todos nós temos gatilho. Qual é o teu gatilho? Qual é o gatilho que te desestabiliza? Algum gatilho foi gerado ali em Elias. E aí ele foge. Né? Ele vai e deixa um medo, até infundado, porque nós não sabemos qual foi exatamente, a ponto dele falar, eu não quero mais. De chegar, né, agora eu vou deitar aqui e vou dormir. Às vezes a gente faz isso, né? A gente só quer entrar no nosso quarto, no nosso espaço, se isolar. E eu não vou mais para a igreja. A primeira coisa que a gente faz é, eu não vou mais para a igreja. Agora eu não quero também mais, eu não vou mais para a escola. Eu não vou mais nas reuniões de família. Eu não quero mais falar com os meus amigos. Né? Vou bloquear, porque agora a gente bloqueia as pessoas, né? Aí bloqueia, aí depois desbloqueia. Falei, gente, eu tenho dificuldade, eu tenho 6 contatos bloqueados no meu celular. Mas é normalmente a empresa que fica enchendo o saco. Então, assim, mas hoje, para o jovem, é muito fácil. Bloqueia, inclusive, pai e mãe. Já avisei lá em casa, você não faça isso. Não me bloqueie, porque você vai ficar sem celular. Mas faz isso. A gente bloqueia as pessoas. E muitas vezes a gente bloqueia as pessoas porque a gente está sofrendo. Não é só um ato de rebeldia e de raiva, mas existe uma necessidade de afastamento. E Elias precisou desse afastamento. Então, ali debaixo do zimbro, Elias pede a morte. Já basta, Senhor. Tira a minha vida. Eu tenho quase certeza que quase todo mundo aqui já pensou, Senhor, eu não aguento mais. Tira a minha vida. Eu lembro da minha avó, que nos últimos anos de vida dela, ela ficou acamada e ela orava. Deus, tira a minha vida. Eu falava, vó, não ora assim, porque vai ficar mais tempo. E foram 1 ano e meio de muito sofrimento, todas cheias de feridas no corpo, com fêmur quebrado, dependendo de fralda. E aí eu lembro quando ela falou, não vou mais orar por isso. O Senhor a levou. Só que hoje, e em outros contextos, a gente vê isso com Judas, né? Que não aguentou o peso de tudo que viveu e também tirou a vida. A gente vê muitos casos de morte. Quantos pastores, homens de Deus, pessoas que levaram muitas pessoas a conhecerem a Cristo, tiraram a sua vida? Nós conhecemos muitos casos. Primeira coisa que, quando Elias está lá naquele zimbro, o Senhor faz. Ele cuida do básico. Ele deu comida. Deu descanso. Quando nós estamos vivendo um processo de depressão, de ansiedade, de dor, existem muitas pessoas que a primeira coisa que faz, deixa que eu tirar uns demônios de você. Né? Porque você está com demônio. A primeira coisa que a gente precisa é de acolhimento. Assim como eu fui recebida aqui hoje. A gente precisa investigar de onde muitos sintomas vêm. Todos os meus pacientes, eu sempre peço, como está a sua saúde física? Quando foi a última vez que você fez um check-up? Porque muitos dos sintomas de depressão e até de ideação suicida vêm por conta da nossa saúde física. Um exemplo, vitamina D. Vitamina D baixa. Ela é um dos motivos dessa prostração. Na pandemia, os jovens ficavam não sei quantas mil horas dentro do quarto no computador. Sol
nada. Então, a quantidade de pessoas que têm tireoide, vitamina D baixa, tem um hormônio que a gente chama, que se chama homocisteína, e aí tem vários. Cortisol. Se você tem vivido um momento de pensamentos de desistência, de dor, de sofrimento, uma angústia, como está a sua saúde física? É a primeira coisa que você precisa se preocupar. E, como pais, se preocupem com a saúde do seu filho em relação a isso. Porque ele pode estar vivendo um processo químico. Eu sou uma psicóloga que tem diagnóstico. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Problema do Cláudio, que é ele que sofre com isso. Porque aí Deus vai e me manda um baiano. Né? Deus é tão perfeito que pega a doida de São Paulo, que faz 999 coisas ao mesmo tempo, e manda um baiano. Sossegado. Pensa no homem, gente, sossegado. Né? Ele precisa ser focado. Quando ele está trabalhando, não dispersa dele, porque ele vai até altas horas. Mas, calma, Lu. Aí dá um negócio, né? Para quem tem ansiedade. A gente foi uma vez para Salvador, e aí eu fui conhecer a família dele. E aí estava a tia dele, ele dirigindo, eu no carro. Ah, vamos em tal lugar, e a tia sabe onde fica. E aí essa tia, fica na rua tal, tal, e não sabia o endereço. Aí já foi me dando aquela angústia, né? Diz que sabe e não sabe o endereço. Tá. Aí quando a gente estava lá numa avenida, que para você fazer retorno era bem longe. Aí era bem assim. E passou. Aí eu respirava, vai dar a volta. Aí de novo. E passou. E num sossego. E eu falei, Senhor, me trata. Né? Porque eu vou sair da Bahia matando alguém. Mas quantas vezes essa característica dele foi a minha salvação? Eu melhorei bastante, né? Muita terapia também, muitos diálogos, muitas DRs, né? Mas eu tenho um diagnóstico. E esse diagnóstico já me fez sofrer muito. E dentro do diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, o meu cortisol está sempre afetado. E eu tive que entrar com medicação para ajudar neste processo. E aí, durante a pandemia, além de toda a dor, eu trabalhei muito. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Porque estava todo mundo adoecendo. Então, eu não conseguia falar não para as pessoas. Passou a pandemia, que as coisas se acalmaram. Então, era questão financeira, paciente, um monte de gente morrendo, a igreja fechada. Na hora que as coisas acalmaram, o que eu tive? Um burnout. Gravíssimo. Eu fiquei 2 meses sem dormir. Eu dormia 30, 40 minutos por noite. Eu achei que eu ia enlouquecer. Porque a gente, quando fica sem dormir... Quando eu era jovem, né, eu ficava assim, virava, né, uns dias, tal. Hoje em dia, dá 10 horas, eu gosto de estar em casa, deitada. Mas eu pensei que eu fosse enlouquecer. Vamos de novo procurar ajuda. Meus exames todos alterados. E aí vamos procurar uma ajuda psiquiátrica. Entra com medicação. Então, assim, olhar qual é o seu estado fisiológico é muito importante. Talvez Elias ali, depois de ter feito, né, imagina a tensão, a energia que ele usou, né, para matar 450 pessoas. A Bíblia não fala que ele foi lá exatamente, pegou a faca e matou exatamente, né? Não tem esse, né? Eu acho que não, que eu não achei. Mas é uma energia para comandar tudo aquilo que chegou uma hora, acho que foi como eu, depois da pandemia, esgotou. E aí Deus deu alimento e falou para ele, a tua caminhada vai ser longa.
o processo de depressão, o processo de uma bipolaridade, de um borderline, de qualquer outro transtorno de personalidade, ele é longo. E, às vezes, ele é longo para uma vida inteira. Quem tem um transtorno de personalidade vai lutar contra isso para sempre. Mas Deus vai nos sustentando no caminho. Ele mandou 2 vezes por dia alimento para Elias. E ele fez lá a caminhada dele. E aí, depois de 40 dias, imagina, 40 dias com depressão, eu acho, tá? Que ele estava com depressão. Andando, com dor, com um monte de pensamentos ali, distorcidos. Esse é um termo que a gente usa muito dentro da psicologia. Todos nós temos distorções. Todos nós. Alguns mais, outros menos. Tem uma distorção que eu falo que o meu sonho é encontrar um paciente que fala, isso não é distorção, isso é uma evidência. A gente olha assim, o marido chega, nossa, ele deve estar me achando horrível. Ele deve estar achando que minha comida não é boa. Ou o marido fala, né, nossa, essa esposa não gosta mais de mim, não me ama mais. A gente não pensa isso? A pessoa passa na rua, nossa, ela olhou para minha blusa, né? Nossa, aquela blusa branca ali está horrível. Isso chama distorção de leitura mental. Quem aqui consegue ler o que eu estou pensando neste momento? Levante sua mão que eu quero ser seu amigo para sempre. Ninguém? Mas a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo, eu acho que fulano deve estar falando isso de mim, né? Então, a gente tem muitas distorção. Uma outra distorção, catastrofização. Não, se eu for naquele lugar, vai todo mundo morrer. Né? Se o meu filho, né, não for para a igreja hoje, está no inferno. Tem mãe que fala isso para o filho, não fale isso, hein? Então, assim, nós temos muitas distorções. E naquele período, as distorções estavam gigantes, porque eu sirvo ao Deus de Israel ou eu sirvo para algum desses, né, deuses aqui de Baal? As pessoas deviam estar ali com um monte de pensamento. E aí, de repente, Elias também vive essas distorções, vive essa dor, vive todo esse movimento. E aí ele fica ali 40 dias andando com todas as suas distorções. E por que não deixou de ter? Porque quando ele chega na caverna, ele ainda está com um monte de pensamento distorcido. E aí, Deus, que sabe de tudo, tem paciência, né? Ele não quis, na situação do Elias, fazer de um dia para o outro. Ele tinha esse poder. Mas ele quis tratar. E nós precisamos ser tratados. Deus usa médicos, Deus usa pastores, Deus usa amigos, Deus usa psicólogos, Deus usa remédios, né? Usa para que nós possamos ser curados. E aí ele foi tratado, foi sendo tratado. Mas ele ainda chega lá naquela caverna no sofrimento total. E aí Deus vai lá e fala: o que fazes aqui, Elias? Deus não sabia o que ele estava fazendo lá? Que ele estava já cansado de tudo? Mas ele pergunta. Porque Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Quantas vezes a gente ora, né, por coisas, né, e a gente fala, orei uma vez, já basta. Deus, Ele quer assim como um amigo. O amigo a gente não liga toda hora. Ai, amiga, você viu aquele menino lindo? Né? A gente não faz isso, manda várias mensagenzinhas. Olha, ele respirou. Na minha época, uma vez eu guardei um giz do menino, que ele tocou no giz. Eu guardei. E aí eu falava para todas as amigas. Aí, todas as amigas tinham um diário que guardava as coisinhas. Aí a gente mostrava. Ai, eu peguei a folha da casa dele, da folha da árvore que caiu na porta da casa dele.
Eu fazia isso, gente. Não faz mais isso? Não? Não são mais românticas, não? Nossa, né? Então só aí é quando bate a idade, né? Mas era assim. Hoje é os prints que vocês tiram do, né? Como é que chama quando fica procurando a pessoa no stalkear? Isso é isso. Não, o meu eu tinha que ficar esperando na porta para passar, né? Naquele frio, na chuva, na garoa, sentava assim na rua, era desse jeito. E aí ele fala: o que você faz aqui? Deus queria provocar em Elias uma reflexão, que é o que a gente faz muito na terapia. Na terapia, a terapia é uma provocação, com acolhimento. Por que você está aqui? Por que você procurou um psicólogo? Por que você está sofrendo? O que te trouxe aqui? Elias ainda fica confuso. E aí ele responde. Aí Deus pergunta mais 2 vezes para ele: o que fazes aqui? O que fazes aqui? Quantas vezes Deus fala com a gente? Várias vezes, né? Mas a gente insiste. Principalmente quando a gente é jovem, adolescente. Deus fala várias vezes: não namora esse indivíduo. Né? Não fale assim com seu pai. Mas também fala com nossos pais, né? Não fale assim com a sua filha. Para de chamar ela de preguiçosa. Que ela não quer nada, não vai dar nada para a vida. Porque isso machuca. E traz feridas, talvez feridas das quais Elias tinha em relação aos pais dele. E aí Elias responde, porque aí ele estava com a distorção de vitimização. Pô, Deus, olha o que eu fiz. Eu fui zeloso, né? Eu fui no bambambam. E estou aqui me sentindo sozinho. Imagina você falar isso e Deus falando com você assim. Né? Mas todos me abandonaram. Quiseram me matar. Né? A minha vida é uma desgraça. Não tenho nada. E aí ele vem e fala: eu fiquei só. Mas nesse momento, né, Deus ele traz 3 fenômenos gigantescos: vento, terremoto, fogo. Uau, né? Mas ele não era ele que não era através daquilo que Deus queria falar. Ele fala com Elias através de um sussurro, um carinho, um acolhimento. Será que nós, como igreja, nós estamos preparados para não julgar e vir como um terremoto, como uma chuva, mas para acolher as pessoas que estão sofrendo neste lugar como um sussurro suave? Muitas vezes não. Elias, ele teve todos os sintomas de um diagnóstico de depressão. Medo intenso, isolamento, desejo de morte, cansaço extremo e sentimento de inutilidade. Você já teve algum desses sintomas? Ou teve tudo junto e misturado? Muitas vezes a gente tem, mas a gente ignora. A questão não é só eu perceber que eu tenho uma doença mental, mas eu que não tenho, estou preparado para ajudar quem tem? Tenho a empatia. O papel da igreja é ser um lugar seguro de acolhimento. É refletir o cuidado de Deus na vida daqueles que estão sofrendo. É apontar Cristo como uma verdade que cura. É isso que vocês vão falar o mês inteiro. E é quebrar tabus. Tabus de que é demônio, você não tem jeito,
Isso faz parte da sua personalidade, por isso que você é assim, você é rebelde. As nossas palavras têm grande poder na vida do outro. Então, nós temos aí grandes vitórias podem ser seguidas de vulnerabilidades. Não é porque alguém veio aqui, pregou, tocou, é líder, cuida de toda a limpeza da igreja, que não é uma pessoa vulnerável. Todos nós somos vulneráveis. Qual é a tua vulnerabilidade? A minha, eu sei que é o meu transtorno de ansiedade. Faz com que eu queira tudo muito rápido, faz com que eu queira ter o controle sobre as coisas. Isso é a pior parte, né, marido? Ele fez uma cara de pastel, mas eu sei o que ele está pensando agora, né? Qual é a raiz da sua dor? Porque todo mundo tem uma dor aqui. Elias, ele desmoronou, mesmo tendo muitas conquistas, mesmo sendo bambambam. Então, não confunda fraqueza com falta de fé. Porque Elias não perdeu a fé. Ele só estava fraco, vulnerável. Assim como eu, assim como você. Lembre-se, Deus, ele cuida antes de nos confrontar. Ele prepara, como eu disse, ele pode preparar médicos, psicólogos, amigos, pastores, seus líderes. Fique atento, porque ao seu redor tem pessoas que querem te ouvir, querem te ajudar. Só cuidado para não dar ouvido para as Jezabel da vida. Porque essas vêm para tentar destruir. Então, nós temos que cuidar do físico, psicológico e espiritual. E esta igreja precisa ser este lugar de acolhimento e não julgamento. A voz suave de Deus é mais poderosa que o barulho da nossa dor. Escute o Senhor. Deus cuidou do seu filho, Elias. Ele viu todos os sintomas que ele tinha, deu um diagnóstico, deu todos os recursos e cuidou. E Elias sai daquele momento. E ele fica na caverna para sempre? Não. Ele prepara o filho dele para o melhor que há de vir. Porque Deus falou para ele: vai e cuida. Todos nós temos uma missão. Nós precisamos resgatar qual é a nossa missão. E a partir dessa missão vai ser o fio que vai nos levar para sair da depressão, para sair dos nossos transtornos, para sair da nossa dor. O que você precisa resgatar hoje para sair da sua caverna e fazer discípulos? A história de Elias nos mostra que até os servos mais fiéis podem se sentir no limite, podem pensar em desistir, podem pensar na morte. Mas também revela que o nosso Deus, que traz verdades que curam, não nos abandona, não nos condena, não ignora a nossa dor. Ele nos alimenta, nos dá descanso, fala com ternura e nos lembra: você não está só e eu ainda tenho planos para você. Jovens, Deus tem tantos planos para você, mas que talvez uma Jezabel da vida tenha tentado tirar você desse foco. Uma depressão, uma ansiedade. Como igreja, precisamos ser a expressão do cuidado.
Ouvir, acolher, sustentar, apontar a verdadeira verdade que cura. Depressão existe. Doenças emocionais existem. E eu creio na cura, porque se um dia eu deixar de crer nisso, eu deixo de ser psicóloga. Eu falo que a minha palavra é a esperança para cada paciente que entra na minha sala, que a maioria não sabe, mas antes de cada paciente entrar, eu coloco o Deus da verdade naquela sala. E eu clamo ao Senhor, Deus, me usa. Porque muitas vezes não são problemas psicológicos também, que pode acontecer. Falar, Deus, porque dentro da psicologia eu não estou ali para pregar a palavra de Deus, mas eu sei que Deus pode me usar. Como Deus usa você na tua profissão. Quando você está lá limpando uma casa, quando você está lá, né, cuidando de um dente, quando você está lá servindo uma pessoa, Deus, ele se torna, através de você, uma verdade que cura. Quero que você feche os seus olhos um momento. E um momentinho, reflita, fale com o Senhor. Senhor, qual a verdade que eu preciso hoje para curar a minha vida? Qual tem sido a minha Jezabel? Me ajuda, Senhor, a tirar essa dor. Qual o nome da sua dor? Lembre-se que você tem um Deus que você pode ter total intimidade. Você pode falar o que você quiser, na hora que você quiser. Senhor, é a depressão. Quantas vezes eu tenho entrado na minha caverna e pedido, já basta, Senhor, leva a minha vida. É a falta de dinheiro, é um problema de saúde, são dores que você não aguenta mais carregar e que te levam para uma depressão. É a dificuldade de dar educação e de dirigir o seu lar, de ser o sustento. Fale com o Senhor. Lembre-se, você não está só. Você não está sozinho. Elias esteve também numa caverna emocional. Mas Deus encontrou ele ali. Eu não sei aqui quantos sofrem com uma dor emocional. Mas o Senhor fala hoje para você que Ele quer te tirar da tua caverna. Que Ele quer te tirar dessa dor. Que Ele quer te trazer de volta para a luz. Que Ele quer trazer a cura total. Que pensamentos destruidores de desânimo nunca mais invadam a sua vida. Clame ao Senhor por isso. Existe alguém aqui nessa manhã? Fique todo mundo com os olhos fechados para não constranger ninguém. Só eu, você e Deus. Alguém aqui nessa manhã tem estado em uma caverna e hoje quer clamar para sair dela? Se tiver alguém assim, levante sua mão. Amém. Pode baixar. Amém. Pode baixar. Amém. Pode baixar. Amém. Senhor, eu não aguento mais essa caverna. Talvez para os outros possa parecer besteira, possa parecer frescura, mas só eu sei o que eu estou sentindo. Eu não quero mais estar nesta caverna.
Mais alguém? Hoje é o dia de sair da caverna, de entender uma verdade que cura. Continue orando. Pastor, não sei se alguém do louvor pode vir aqui.